Paz do Senhor, boa noite. Uma excelente sexta-feira para você. Um final de semana de paz, de bênção, de proteção e livramento de Deus é o que eu te desejo. Nessa noite eu tenho uma mensagem, da palavra do Senhor para edificar o nosso coração, fortalecer a nossa alma. Todos os dias eu trago, uma palavra da parte de Deus aqui da Bíblia, para que a gente possa refletir sobre essa palavra, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que nós possamos entender os propósitos do Senhor e saber como servi-lo da melhor maneira possível. Então nessa noite eu tenho uma palavra que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18, que diz assim: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o seu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina aqui no livro de Provérbios, um livro de bastante ensinamentos. Provérbios, cada versículo de Provérbios é um ensino para a nossa vida, Se nós formos ler cada parte, cada pedacinho, a gente vai ver que Deus tem algo para nos ensinar, para nos mostrar, para que a gente possa colocar em prática. Então aqui a Bíblia está dizendo que quando o nosso inimigo, está falando de inimigo é aquele que quer o nosso mal, inimigo é aquele que vai contra tudo que você sonha, inimigo é aquele que ele é oposto, do amigo. O amigo ele dá a mão, o amigo ele quer ver seu bem, o amigo ele quer curtir a vida com você, ele quer chorar com você, se alegrar com você. O inimigo não, o inimigo ele quer ver a gente destruído, caído, fraco, desanimado. Esse é o inimigo. E a Bíblia diz para nós que quando o nosso inimigo cair, a gente não deve se alegrar. Quando fala cair é no sentido dele, porque os ímpios, aqueles que não fazem a vontade de Deus, uma hora virá contra eles a própria justiça de Deus. Mas a Bíblia ensina na palavra que quando você vê o seu inimigo sendo destruído, seu inimigo sendo prejudicado, alguém que te fez o mal e que não quer o seu bem, sendo, de alguma maneira a mão de Deus pesando sobre aquela vida, não é pra gente se alegrar, tá dizendo na palavra, Nem quando ele tropeçar, se alegrar no nosso coração. Porque quando Deus vê isso, a Bíblia diz assim, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Ou seja, Deus quando ele vai tratar, ele no inimigo lá, ele trata, ele trabalha, ele faz a maneira dele, mas o Senhor fala, quanto a nós, não se alegre o seu coração, não se alegre porque alguém foi machucado, porque alguém foi destruído, porque alguém foi prejudicado, ainda que esse alguém seja uma pessoa que muito te prejudicou, que muito te feriu, que muito te caluniou, que seja um inimigo da sua alma. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui, que está lá, eu marquei aqui, segundo livro, de Samuel, capítulo 1, onde fala de Saul morrendo, a morte de Saul. Primeiro eu quero dizer para você que Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Deus era o rei, Deus era o Deus absoluto de Israel. Mas o povo de Deus pediu, eu quero ser igual às outras nações. O problema do servo de Deus é esse, sempre quer se parecer com os outros, A gente tem que guardar a nossa autenticidade, a nossa identidade em Deus. Mas o povo de Deus, eles pediram um rei. Eu quero ter um rei que governe sobre mim igual as outras nações têm. E o Senhor, Samuel, que era o profeta, ele ficou bravo, ficou chateado. Como assim vocês querem um rei? Mas nós já temos o nosso rei, que é o nosso Senhor. Ele governa, ele que manda sobre a nossa vida. Mas mesmo assim o povo insistiu. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Samuel, Samuel, faz como eles estão pedindo. E aí eles colocaram sobre rei, sobre o povo de Deus, o rei Saul. Foi o primeiro governante, o primeiro rei do povo de Israel, o rei Saul. Porém, Saul, ele era muito agradável aos olhos dos homens, ele era de boa aparência, ele era grande, ele era aparentemente muito
bom para os homens, mas diante de Deus ele não tinha um coração reto, temente a Deus. Prova disso é que toda vez que Deus mandava ele fazer algo, ele não fazia conforme Deus mandou. E o rei, por mais que ele fosse rei, ele governava toda a nação de Israel, mas ele tinha que temer ao Senhor. Ele tinha que obedecer o mandamento que vinha do alto para ele governar bem. Porque não adianta, olha, Deus pode colocar a gente numa situação de liderança, mas se a liderança não for com sabedoria do Senhor, a gente não vai dar certo. Então Deus, ele queria governar Israel, então, através daquele rei. Lógico, ele seria um instrumento, mas Saul não quis. Saul queria fazer as coisas conforme agradava o coração dele. Ele fazia da forma dele. O profeta mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Enfim, meu irmão, e Saul só foi caindo. Enquanto isso, quando Saul caía, Deus já preparava um novo rei, um rei segundo agora, um coração de Deus, um rei agora que ia obedecer a Deus, agora um rei que ele ia ser temente, adorador do Senhor, ia cumprir os propósitos que Deus queria, que era Davi, que estava escondido, estava lá esquecido, né? Cuidando das ovelhas do pai dele, esquecido, ninguém se lembrava dele, mas o Senhor todos os dias via Davi, olhava Davi, contemplava a vida de Davi. Davi era um adorador, ele tocava a harpa ali para o Senhor, ele adorava ao Senhor, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, ele não queria nem saber, ele só queria adorar o Senhor ali, ele, as ovelhas e o Senhor, ele adorando, engrandecendo, e Deus vendo tudo aquilo, Deus contemplando cada momento de Davi. E um dia o Senhor falou com Samuel, que era o profeta naquela época, ele ia até, né, onde Deus mandava para ungir pessoas, né, para derramar o óleo sobre a cabeça das pessoas as quais Deus queria alguma obra, algum ministério, e o rei era uma coisa que o Senhor queria, né, que governasse o povo, né, depois de Saul, e Samuel tinha que ir lá. Então Deus falou com Samuel, toma o vaso de azeite, porque eu tenho escolhido um rei segundo o meu coração. E Samuel, ele foi até Davi, né? Ele foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi. Quando chegou lá, tinham todos os irmãos de Davi, menos Davi. Todos os irmãos estavam lá. E aí Jessé, ele falou, vamos sentar, vamos comer. Ele falou, não. O Senhor começou a falar com ele, é esse? Não. Aí Deus falava, não. E aí ele falava, então é esse. Aí Deus falava, não. Isso Samuel com Deus no coração, né? Falando assim, conversando com o Senhor. E o Senhor falava, não, Samuel, não atenta pela sua aparência, porque eu não vejo como você vê. Eu vejo, né, diferente. Eu vejo além da aparência. Deus falando com Samuel, né? Então Samuel, quando ele viu todos aqueles filhos de Jessé passando ali diante dele, e o Senhor falando com ele, não é esse, não é esse, não é esse. Ele falou, mas... Aí ele perguntou para Jessé, acabaram seus filhos? Só tem esses aqui, Jessé? E olha para você ver onde que Davi estava. Ele falou, não, peraí, ainda tem o mais moço, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel entendeu o mistério de Deus e ele falou, olha, manda chamar ele, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Meu irmão, quando Deus quer honrar alguém, não adianta. Pode passar uma fileira de pessoas na sua frente, mas se não forem aquelas pessoas, o Senhor, ele faz você passar na frente de todos para ele fazer e cumprir aquilo que ele queria. Davi passou na frente de todos, ele era o último, ele estava esquecido, ele estava no pasto. Eles iam se sentar à mesa sem Davi. Se Samuel não falasse, tem mais um, eles iam se sentar, iam comer, se regozijar, festejar, e Davi não estaria naquele lugar. Mas o Senhor é Deus que escolhe, e ele escolhe lindamente. Deus é perfeito. Então ele falou, chama Davi, manda chamar ele pra gente, né, agora praticar esse ritual aqui, vamos nos reunir, vamos nos alimentar. E ele ia ungir, né, a rei, o Davi, na frente da presença de todos os irmãos que se achavam melhores que ele, na presença do pai, né, que naquele momento ali esqueceu Davi lá, deixou Davi lá no pasto. Enfim, mas eu não quero falar da unção somente de Davi, eu quero falar da morte de Saul. Mas para chegar e para você entender, você que está ouvindo a mensagem, você que vai escutar essa mensagem, para a gente entender o contexto, né, precisa ser explicado isso. Então, Davi, ele foi ungido a rei, mas ainda tinha um rei no trono. Olha como que Deus faz. Saul, ele ainda era governante, ele ainda reinava sobre Israel. Mas Deus, enquanto Saul estava reinando conforme a própria vontade já, porque o Espírito de Deus já tinha se retirado da vida de Saul,
A direção de Deus já tinha acabado sobre a vida de Saul. Deus foi lá e escolheu Davi, ungiu Davi. Samuel derramou o óleo sobre a cabeça dele, o azeite. Ele foi ungido, foi selado aquela unção, foi selado ele como rei naquele dia. Porém, ele não foi governante amanhã, no dia seguinte. Não, ele teve que passar anos ali, né? Esperando o tempo de Deus para que aquela unção realmente fosse estabelecida no reino físico. E a Bíblia diz que, né, ele correu, ele foi perseguido por Saul, porque Saul começou a perceber que Davi era agradável aos olhos de Deus. Davi, ele chamava a atenção das pessoas, porque pelo jeito dele, pela fidelidade dele, pelo amor dele ao Senhor, ele fazia diferença. E eu quero dizer para você, toda pessoa que ela serve a Deus verdadeiramente, ela faz a diferença. E o próprio Deus, ele faz resplandecer, né, a presença dele sobre essas vidas. E o rei Davi, ele só ia crescendo na presença do Senhor, ele só ia se fortalecendo em Deus, ele ia criando o respeito das pessoas e ele ainda não governava. Ele era apenas um guerreiro. Primeiro ele tocava harpa para Saul, depois ele virou um guerreiro de Saul e Deus honrava quando Davi lutava, Deus honrava, as batalhas eram vencidas e as pessoas glorificavam, né, a Deus pela vida de Davi. E Saul começou a ter inveja, a ter ciúme, ter ódio de Davi, de tal maneira que ele começou agora a querer matar Davi. Então ele perseguiu Davi por muitos lugares onde Davi ia, ele mandava lá os capangas dele, né, umas pessoas do exército ali, os generais ali dele, para poder perseguir Davi, para poder matar Davi. A ordem era mesmo destruir a vida de Davi. Só que quando Deus guarda verdadeiramente. E Deus guardou Davi, Deus, né, cuidou de Davi. Davi foi perseguido. Então ele passou anos da vida dele sendo rei já, né, diante dos olhos do Senhor, mas ele não ainda estava naquela posição oficialmente de rei. E quando chegou o momento, a Bíblia diz, né, lá, quando Saul, aí quero ler essa parte, 2 Samuel capítulo 1, que diz: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão, se inclinou, e Davi disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E lá no versículo 11 diz: então apanhou Davi as suas vestes, rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Ou seja, entenda o que eu li lá no início em Provérbios, né? Quando o seu inimigo cair, não se alegre, né? O que o Senhor estava falando. Então, Davi, quando ele soube da morte de Saul, se fosse outro, talvez ficasse feliz, porque era como se agora o caminho estivesse livre para Davi. Mas Davi não se alegrou com a morte do seu inimigo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele pranteou, ele chorou, né? Está escrito aqui onde a gente leu, ó. Até a tarde, naquele dia, ele ficou chorando, né? Pranteando, jejuando, porque eles tinham caído à espada, eles tinham morrido. Então, meu irmão, essa é uma lição que Deus dá para nós e é um ensinamento que a palavra nos dá, porque o normal do ser humano é se alegrar quando o seu inimigo é derrotado. Mas a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada, a vontade soberana de Deus, que é a Bíblia, ensina para nós, ó: quando cair o seu inimigo, não se alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Então, quando o seu inimigo, né, for prejudicado, não fica feliz, não. Tenha, né, compaixão ali no seu coração, para Deus não ficar chateado, né, se irá contra a sua vida. Porque se ele cair, deixa lá, meu irmão, né? Deus sabe todas as coisas, Deus que faz todas as coisas, mas a gente não pode ficar festejando. Ai, que bom, graças a Deus, ele merecia mesmo isso. Não, não podemos ser assim, meu irmão. A gente tem que... É diferente, né? A Bíblia ensina... É o contrário de tudo que a gente aprendeu na vida. A palavra vem na contramão do mundo. Na verdade, o mundo vem na contramão da Bíblia, né? Para nos ensinar tudo diferente.
né? Se o inimigo tiver fome, a Bíblia diz, dá a ele de comer. Ou seja, não se importa, meu irmão, deixa os inimigos na mão do Senhor. Se as pessoas te perseguem, se as pessoas estão sendo seus inimigos, se levantando contra você, querendo te fazer o mal, deixa tudo na mão do Senhor. E se você vê, porque uma hora vem o juízo de Deus acontece, né? O Senhor permite, porque quando Deus retira a presença, Ele retira a presença e depois Ele aplica o juízo. Então, quando o juízo de Deus vem, não se alegre, deixa tudo na mão de Deus, Senhor, né? Meu Deus, que coisa, né? Mas não fica feliz, meu irmão, com a derrota dos que estão se levantando contra a sua vida. Porque não é a vontade de Deus. Davi, a Bíblia diz aqui, 2 Samuel capítulo 1, que Davi ele se entristeceu quando ele soube que Saul tinha morrido na guerra. Ele, olha, entenda, só para você entender, ele já era rei nessa altura, ungido de Deus, né? Ele já era escolhido há muito tempo para ser rei. Ele já fugia de Saul a vida dele inteira. Ou seja, no normal do ser humano era para ele pensar o quê? Que bom que ele morreu, agora eu vou poder realmente ter paz, agora eu realmente vou poder governar. Mas não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele se entristeceu, Davi chorou, Davi lamentou a morte de Saul. E é assim que o Senhor se agrada da nossa vida, meu irmão. Não por hipocrisia, não por mentira, mas que a gente tenha um coração mais misericordioso, que a gente tenha um coração mais bondoso. Que a gente tenha mais amor do que ódio, né? O Senhor não quer que a gente tenha ódio, o Senhor quer que a gente tenha amor no nosso coração, amor pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. O amor é o carro-chefe, né? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, né? Por mais que as coisas ruins venham, aconteçam, o amor, ele cobre, não é que ele esconde. É que o amor, ele é capaz de, digamos assim, desfazer, né? O mal. Desfazer o mal. Desfazer, por exemplo, Jesus, quando ele estava na cruz, os sacerdotes ali, aqueles homens fariseus, né? Os religiosos, eles colocaram Jesus na cruz. Eles incitaram o povo para dizer, crucifica, crucifica. Porque eles não queriam perder o poder deles. E quando Jesus foi para a cruz, cumprindo os propósitos que ele veio para cumprir, os propósitos de Deus, quando eles mataram Jesus naquela cruz, Jesus olhou para eles, a Bíblia diz que ele falou assim, olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que cobre multidão de pecados. Jesus, né, ele poderia não ter falado isso, ou ele poderia... Não tem isso na Bíblia pra gente não ter essa referência, mas ele quis dizer nessa palavra que mesmo que eles tenham feito tanta maldade, eles estavam fazendo sem entender, né? Sem entender quem era Jesus, sem entender os propósitos divinos, sem entender, né, toda aquela situação. Eles estavam cegos espirituais. Então, pela misericórdia e o amor tão grande, Jesus, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é esse amor que tem que guiar a nossa vida. A gente tem que aprender muito com Deus, essa é a verdade. É esse amor que tem que reger a nossa vida, tem que estar forte no nosso coração, para que a gente tenha a capacidade, né, que Jesus teve de perdoar, e a capacidade que Davi teve de chorar quando Saul, seu perseguidor, ele morreu. Ao invés dele se alegrar, ele chorou e ele se entristeceu verdadeiramente. Ele não estava fazendo uma cena. Tem pessoas que elas são especialistas em fazer cena, em fingir, né, um teatro. Mas não, mas Davi, ele estava sendo sincero, e Deus não quer teatro. Deus, ele conhece a verdade do nosso coração. Aliás, ele é a verdade. Então, não há engano em Deus. Então, quando ele olha para nós, ele quer ver verdade, ele quer ver sinceridade. E esse amor que ele está falando aqui conosco nessa noite é um amor que tem que ser de dentro para fora. Não adianta ser um amor só, né, com a lágrima, um amor só da boca. Não, tem que ser um amor de dentro para fora. E é isso, meu irmão, essa é a palavra que eu tenho para trazer hoje, nessa sexta-feira, o início de final de semana, que a gente possa aprender um pouco mais com Deus. Eu tenho muito que aprender com Deus. Nós temos muito que aprender com o Senhor, porque realmente nós somos acostumados e criados, né, de uma maneira, infelizmente, diferente. A Bíblia manda a gente, se te bater numa face, dá outra face. Onde você nunca foi criado assim, né? Geralmente era bateu, levou, mas não. Deus, ele quer que a gente não revide, né? Deus, ele quer que a gente seja manso como ele. Jesus era manso.
Jesus, ele era de paz, e o Senhor quer que a gente também seja de paz. Então vamos aprender com o Senhor, vamos aprender com Deus, para a gente poder seguir, né? E fazer o bem, e poder espalhar nesse caminho, nessa trajetória da nossa vida, mais amor, e menos raiva, e menos ódio, e menos rancor, porque é isso que o Senhor espera da nossa vida. Então que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te ajude, nos ajude a cumprir essas palavras, que o Senhor nos ajude nessa caminhada a amar mais do que nos decepcionar, e que mesmo que a decepção venha e que a gente tenha, né, tristezas com aquelas situações, que a gente não deseje o mal para ninguém, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, dê grandes livramentos, dê um final de semana de paz e de bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.